Graça e paz a todos, em nome de Mashiach, Yeshua. Nós vamos fazer hoje um vídeo, nós vamos estudar um pouco sobre Zacarias, capítulo 5. Neste capítulo tem duas visões, né? Mas são duas visões muito importantes para que nós possamos aprofundar, né, no conhecimento sobre os acontecimentos, né? Lembrando que as profecias de Zacarias, né, estou avaliando ela de um ponto atemporal, ou seja, ela tem uma aplicação primária, né, em Sião, Jerusalém, e depois também eu dou uma explicação do que eu entendo de como isso pode também acontecer com relação a outros eventos. Então, em Zacarias 5, nós vamos encontrar basicamente duas visões, né? A sexta e a sétima visão do que o profeta ele viu, né? Ele teve uma série de visões e no capítulo 5 nós temos a sexta e a sétima visão. Quais são essas duas visões principais, né, do capítulo 5? A visão de um rolo voador e a visão de uma mulher num cesto, né, e que essa mulher é levada para a terra de Babilônia. Hoje nós vamos aprender então sobre essas coisas e os possíveis significados, tá? Não estou afirmando que o que eu vou falar aqui é a verdade absoluta, mas é a forma em que eu entendi, né, por estudar essas passagens. Então vamos pegar aqui o texto, tá? Estamos aqui com nossa Bíblia, tá? Bíblia The Word. Esse é um aplicativo que você pode baixar e ter acesso a diversas Bíblias, ok? Vamos estar usando esse aplicativo hoje para o nosso estudo. Então, aqui eu estou no capítulo 5 do profeta Zacarias. O profeta tem 14 capítulos. Nós já fizemos o estudo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 5. Por que nós estamos focando em Zacarias? Porque Zacarias ele nos fala muito sobre o reino messiânico. Então, a partir do capítulo 8, nós vamos ouvir falar muito neste estudo, até o capítulo 14, sobre o reino de Mashiach, tá? O milênio. Então, é por isso que eu tenho tanto interesse, né, da gente estar fazendo esse estudo, para a gente chegar aqui nessas partes aqui, onde nós vamos falar do reino milenar. Embora, né, nesses outros estudos também que vocês acompanharam, vocês vão ver também que há aplicações ao reino milenar e também à igreja em todo o contexto de Zacarias. Zacarias é um profeta que ele fala num contexto judaico, né, mas também, se você for analisar profundamente as profecias registradas aqui em Zacarias, você vai reparar claramente que o profeta também está falando dos tempos dos gentios, né, em que os gentios adentram a igreja, certo? E também depois disso e no milênio. Hoje nós vamos focar então nessas duas visões. Eu estou aqui com a Bíblia King James, tá? Essa primeira coluna aqui, ó, vocês podem observar que é a Bíblia King James. A segunda coluna aqui é a Bíblia NVI, tá? Novo NVI. E aqui a Bíblia em hebraico, certo? O texto em hebraico, ok? Então, King James, Bíblia do Rei James, NVI, Nova Tradução Internacional, né? E aqui nós temos aqui o texto em hebraico, que aqui, se eu não me engano, é a Bíblia... Deixa eu ver aqui se tem o nome dela. Hebreus Interpolated Study Bible, né? Bíblia interpolada, porque interpolada aqui você tem aqui o significado das palavras, né? Cada palavra aqui ele te dá o significado no português, tá vendo? Tem um glossário, né? Transliteração e o significado, ok? Beleza, então isso aqui nos ajuda muito a estudar a Bíblia. A forma em que é escrito o livro de Zacarias, principalmente no capítulo 5, existem algumas frases difíceis de entender. Então, os tradutores, às vezes, colocam da melhor forma possível, né, que ele tenta compreender aquele verso. Mas, muitas vezes, aquilo ali talvez não exprime, né, a ideia que o texto de fato traz. Então, por isso nós estamos aqui com o hebraico, para nós, se precisarmos de nós olharmos algum tipo de significado, a gente pode olhar com mais facilidade. Então, vamos lá.
Tornei a levantar os olhos, e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava, certo? Então, a primeira visão, né, do capítulo 5 é o pergaminho que voava, certo? O pergaminho que voava. É exatamente essa figura, tá? Essa figura aqui, ok? Que nós estamos vendo. Aí agora o versículo 2. E o anjo me questionou: que vês? Então, esse é um recurso que o anjo sempre está usando com Zacarias. E esse recurso também é usado no livro de Enoque, né? Os anjos perguntam, geralmente, né, todos os anjos que estão revelando alguma coisa, né, para alguém, eles fazem perguntas, né? O que você está vendo? O que é isso, né? Igual, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, né? O anjo pergunta: quem são esses? Quem é essa grande multidão? Para o João, né? E o João responde: o Senhor quem sabe. Então, na maioria das vezes, os anjos fazem esses questionamentos, né? É um artifício que eles usam quando eles estão trazendo uma revelação para um ser humano, no caso, um profeta, um homem de Deus. Então, o anjo pergunta: o que você vê? Estava muito claro que era um pergaminho que voava, certo? Mas pergaminhos não voam. Então, era uma visão que trazia ali um simbolismo, né? Ou seja, alguma coisa importante estava sendo dita naquela visão. Tinha uma mensagem por trás daquela ilustração ali. Era uma figura de linguagem para que Zacarias pudesse entender uma mensagem. E essa mensagem ela foi colocada ali para Zacarias, e hoje nós vamos decodificar essa mensagem, tá bom? Então, vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, ou que voa, né? Medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4 de largura, 4,5 de largura. Então vamos falar um pouquinho sobre este pergaminho, tá? Falar um pouquinho sobre este pergaminho. Essa medida, né, 20 côvados por 10 côvados, é exatamente a medida do templo, né? Do templo que Salomão construiu. Então isso não é apenas uma simples coincidência, né? Ali é como se a referência estivesse mostrando ali para Zacarias. Zacarias ele conhecia muito bem, né? Do templo, do Santíssimo, do Santo. Então essas medidas estavam bem claras na mente de Zacarias. Então quando ele vê um pergaminho, né, com as medidas exatas do templo de Deus, então ali ele está sendo levado, né? A gente não tem essa referência, né? Geralmente nós cristãos a gente não pega essas referências, mas um judeu, né, como no caso de Zacarias, que era versado, né, nas coisas do tabernáculo, da lei, né? Então aquela referência para ele rapidamente ele entendia o significado daquilo. Então um rolo, né? Geralmente os rolos eram escritos as leis, né? As leis de Deus, tá? Então você tinha ali os rolos que eram escritos a lei de Deus, as coisas de Deus, né? As 10 palavras foram escritas em 2 pedras, mas havia muitos rolos, né? Que eram escritos as leis de Deus. E ali, esse rolo ele tinha exatamente a medida do tabernáculo. Então, isso pode indicar para nós que o rolo ele fazia com que aquele que visse lembrasse do tabernáculo. E o que tinha no tabernáculo, né? Nós sabemos que no tabernáculo tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha exatamente o que? A lei de Deus, a Torá, né? Os 10 mandamentos, certo? Então isso ali já fazia alusão para Zacarias, Zahariá, de que alguma coisa tinha a ver com a lei de Deus, né? Com o santo templo de Deus. E isso é bem claro, porque todo o capítulo de Zacarias até aqui, nós estamos falando de reconstrução do templo, né? Então, o assunto, embora ele seja falado de uma maneira diferente, ele continua sendo falado, entende? O mesmo assunto de Zacarias capítulo 1, 2, 3, 4 e agora o 5 está sendo repetido de novo, mas agora de uma outra perspectiva. Então, aqui ainda o povo está sendo lembrado, Zacarias sendo lembrado, de alguma coisa relacionada ao templo, nesse pergaminho voador, certo?
E o que estava escrito nesse pergaminho, né? Então, essa correlação aí das medidas, vocês entenderam que está relacionado com as medidas do templo, né? Então, vamos lá agora no verso 3. Então ele, o anjo, me revelou: eis que neste pergaminho está escrito a maldição. Então, o que tinha nesse pergaminho? Então, havia maldição, né? O que nós lembramos quando nós falamos maldição na Bíblia? Moisés escreve ao povo que se o povo obedecesse à Torá, eles seriam abençoados, mas se eles não ouvissem, né, e não praticassem a Torá, eles seriam amaldiçoados. E lá na Torá, né, no Pentateuco, nos 5 livros, lá existe, né, exatamente as maldições que iriam acontecer contra o povo de Israel se eles desobedecessem, né? E uma dessas maldições era eles serem espalhados pelas nações. E é disso que o texto de Zacarias ele está voltando à consciência judaica para que eles entendessem o motivo pelo qual eles tivessem passado alguns bons anos em Babilônia como exilados, né? E também outros judeus que nem mesmo puderam voltar mais quando eles foram espalhados pelos assírios. Então, aqui, quando fala maldição, você lembra das maldições, porque a Bíblia você tem que ler com o contexto. E o contexto bíblico, né, sobre maldições está delimitado na Torá, onde fala quais seriam as maldições, né, que iria acontecer com o povo de Israel. E uma das principais seria o espalhar do povo. O povo seria espalhado pelas nações por causa das más condutas que eles praticaram. Mas essas más condutas eram baseadas em quê? Baseada na Torá. A base desse julgamento de Deus era totalmente o que estava escrito na Torá. Por isso o pergaminho ele tem exatamente a medida do templo. Pois quando você pega o templo, você vai lembrar que dentro do templo tem a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tem as 2 pedras sagradas. Né? Isso vai fazer todo sentido daqui a pouco para vocês. Ó, eis que está escrito no pergaminho maldições que será derramada sobre toda a face da terra. Aqui tem um problema, tá? Cal a artes que, né? Quer dizer, toda sobre pinei, né? Finei ou face toda terra. A artes, tá vendo? A artes. Então, essa maldição aqui tá falando que foi derramada em toda a face da terra. A maldição que está escrito nesse pergaminho. Então, nós podemos pensar assim, olha, alguns estudiosos, eles convertem esta passagem por todo o país, certo? Porque eles encaram que essa profecia ela se retrata a judeus, tá? Então não pode ser toda a terra, né? Alguns estudiosos até falam que ninguém pode ser julgado se não conhece a lei, e os gentios até então não conheciam a lei da Torá. Então eles não poderiam ter sido julgados. Então, que estava referindo-se a Israel. É bem viável essa explicação. Mas existe uma camada aqui, talvez mais profunda, que esteja realmente falando de toda a terra. Um julgamento em que Deus ele fará sobre toda a terra devido às práticas contra a Torá praticada pelas nações. Certo? Embora as nações não conheçam a Torá, aqui talvez possa estar falando de um tempo futuro. Um tempo em que as nações teriam acesso à Torá e mesmo assim elas não praticariam a Torá, né? Embora o cumprimento primário, né, de fato é Israel e a terra de Israel, certo? Só queria ressaltar isso. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição, certo? Então, olha só, aqui como nós estamos falando de coisas escritas no rolo, e está escrito dos 2 lados desse rolo, deixa eu pegar aqui a gravura de novo, tá aqui, ó. Esse rolo, né, esse pergaminho, ele tem inscrições dos 2 lados. E o que está escrito nesse rolo? Está escrito maldições sobre o quê? Aí, aqui especifica quais são essas maldições. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, né, conforme essa maldição. Aí,
Aqui, olha, é um trocadilho bem interessante de palavras que é trazido para nós. Este aqui, ladrão, não furte, é o terceiro mandamento, né? A gente pode até dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano é Êxodo, né? Êxodo capítulo 20. Depois a gente volta lá no Zacarias. Não, agora eu não tô bem certo aonde está esse texto, né? Mas eu sei dizer para vocês que, com relação aos mandamentos, né? Se você alistar os mandamentos, o não roubar aqui, ó. Se você for olhar aqui, ó. Não dar falso testemunho e não roubar são terceiro e oitavo mandamento, respectivamente, certo? Então você tem primeiro, segundo, terceiro, tá no meio, né? Porque cada pedra tinha 5 mandamentos. Então a primeira pedra, né? Vamos supor que tem uma pedra, né? Com 5 inscrições. A primeira pedra tinha 5 mandamentos. O terceiro mandamento é não roubar, certo? E o oitavo mandamento, aí tem sexto, sétimo, oitavo, que já é o terceiro da pedra, é não jurar em falso, não jurar falsamente. Então, se você pegar aqui esses dois, você vai ter a relação terceiro e oitavo, né? Que são exatamente o meio do, tá bem no meio, né, das duas pedras. A primeira pedra vai ter 5 mandamentos, o terceiro mandamento é não roubarás. A segunda pedra vai ter mais 5 mandamentos, começando pelo sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, certo? Então, o oitavo é o terceiro mandamento, está no meio, está entre os dois mandamentos de cima e os dois mandamentos de baixo. O terceiro está entre os dois mandamentos de cima e os dois mandamentos de baixo. Então, esses dois aqui que foram evocados, exatamente são os mandamentos do meio da primeira pedra e da segunda pedra, que tinha ali escrito os 10 mandamentos. E você vê ali que está fazendo referência clara à Torá. Então, as práticas feitas contra a Torá, contra as instruções de Deus, né, representadas por esses dois mandamentos, né, que está exatamente no meio ali das duas pedras, você tem aqui esta percepção, né, como nós estamos mostrando aqui, dessas maldições escritas por causa do comedimento das pessoas contra esses dois mandamentos. Quem rouba e quem jura falsamente. Certo? Essas maldições descritas neste livro representa, né, no meu modo de entender aqui, exatamente todas as práticas contra a lei, certo? Todas as práticas contra a lei, exemplificadas por dois mandamentos que estão no meio, né, dos 10 mandamentos, os mandamentos do meio, certo? São mandamentos contra Deus e contra os homens, ao mesmo tempo, né? Lembrando que a primeira pedra estava relacionada ao relacionamento com Deus e a segunda pedra o relacionamento com o homem, com o ser humano, com o próximo. Então, ao invocar esses mandamentos específicos aqui, o anjo está querendo nos mostrar por meio desta visão que esta visão tem a ver com o templo de Deus, por causa do tamanho específico do pergaminho, que era voador, e também com a Torá e os mandamentos contidos na Torá. Agora, por que esse pergaminho estava voando? Porque qualquer pessoa poderia vê-lo, entende? Qualquer pessoa poderia vê-lo. Ou seja, as maldições colocadas por Deus para nós, elas sempre vão ser explicadas e todos entenderão por que essas maldições acontecerão. Então, por que o pergaminho voa? Por quê? Porque ele traz maldições descritos na Torá, né? E ela está acima de nós. Não temos nada que possamos fazer para mudar isto, né?
nós não podemos mudar essas maldições, né? Se nós agirmos de forma ruim, né? Errada. Então, todos esses mandamentos, eles estão sobre os maus, né? E não tem nada que possamos fazer, pois não vai mudar. E agora você vai ver que ele voa e ele vai para uma direção. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Tá vendo? E ficará na sua casa e destruirá tanto vigas como tijolos. Madeira e pedra, né? Madeira e pedra. Ou seja, toda a estrutura da casa do mal será abalada com essa praga. É isso que está querendo dizer. No passado, né, quando eles lançavam pragas, né, as pessoas lançavam pragas sobre outras, eles escreviam as pragas nos papéis, né, cortavam, rasgavam os papéis, né, os papirozinhos, e jogavam ao vento, né, jogava ao vento. Aqui está falando que essas pragas ficariam no meio da casa do ladrão e no meio da casa do que injura falsamente. Ou seja, dos descumpridores da Torá, essas pragas estariam aonde? Na sua casa. Na Bíblia, né, a casa em si é uma representação de segurança, né, de bem-estar, porque todo ser humano precisa de ter uma casa para morar, né, para descansar, para tratar de suas necessidades. Aqui diz que essa praga seria tão feroz que ela comeria tanto as vigas como os tijolos, ou seja, a madeira e as pedras. Até as pedras essa praga comeria. Então, isso nos mostra a importância do que Zacarias está falando para aquela nação, né? No primeiro capítulo de Zacarias, lá fala: o Senhor está muito triste com o seu povo, né? Então, Zacarias está trazendo a mensagem de Deus para com Israel, né? Primeiramente, porque ele estava triste com aquele povo, né? Vamos ver lá em Zacarias para vocês relembrarem isto. Só para vocês relembrarem o motivo pelo qual Zacarias escreve. Aqui, ó. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Tá vendo? O Senhor se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo anunciei diante de todo o povo, assim ordena Yahweh dos exércitos: retornai a mim e eu retornarei a vós. Então, a temática de Zacarias toda vai ser isso: Deus mostrando por que ele estava chateado com o povo dele, né? E aqui nessa visão do rolo, ele demonstra para nós o motivo. O povo se afastou do tabernáculo, né? Que o tabernáculo ali era uma prefiguração do relacionamento deles com Deus. Por isso que o tabernáculo foi destruído. Entende? O tabernáculo foi destruído porque o povo se afastou da Torá, se afastou das leis de Deus. Então Deus permitiu os babilônios entrassem, levassem os utensílios sagrados e destruíssem o templo que Salomão tinha construído. Então o rolo, tendo essas medidas do templo, é para lembrar os judeus que aquelas coisas contidas naquele rolo, aquelas pragas, eram porque eles tinham acometido contra o templo, contra o que o templo representa, que é Deus vivendo no meio do seu povo. Só que Deus é santo, ele não vive no meio de desonra, de iniquidade, de matança, de adultério, de fornicação. E foi exatamente por esses motivos que Deus se afastou do povo. E foi por esse motivo que o templo foi arrasado. E foi por este motivo que o rolo ele tinha as mesmas proporções do templo, ok? Mesma proporção do santo. Entende? Isso é bom. Agora, os motivos pelos quais Deus amaldiçoa e deixa que essas maldições estejam na casa dos não cumpridores da lei é explicado então no verso 3 e 4. Vocês entenderam, né? O motivo então do porquê. Isso aqui, né, ao falar sobre toda a terra, isso aqui pode representar também algo no futuro, né? A maldição que Deus vai mandar, né, para cometer todos aqueles que não praticam as coisas que Deus espera que nós, como seres humanos, pratiquemos.
Então, isto vai causar destruição nos tijolos e na viga, ou seja, no sistema, né? O sistema, a gente sabe que o sistema hoje, ele sobrevive, né? Baseado em filosofias, né? Baseado em leis, baseado em princípios, baseado em coisas, né? Como capitalismo, socialismo, essas coisas, né? Que tudo faz o grande sistema do mundo que nós vivemos. Esses sistemas são bases, né, da nossa sociedade. Então, se esse sistema ele não é um sistema justo que aplica o que Deus fala de justiça, eles também receberão essas pragas que irão ruir madeira e pedras, ou seja, as bases do sistema serão danificadas, né, quando o reino messiânico chegar no mundo. Vamos continuar aqui. Agora vamos ver uma outra visão. A primeira visão, então, tá ligado exatamente a isso, tá? Se vocês pegarem, isso aqui é só uma observação que eu queria fazer, né? Nós encontramos aqui nessa primeira visão aqui do rolo 4 números interessantes. Vamos lá. A gente encontra o número 4 e o número 9. 4 e 9, certo? 4 e 9. E você também encontra o número 8 e o número 3, que são os dois mandamentos citados aqui, que é o terceiro mandamento e o oitavo mandamento. É interessante, se você somar todos esses números, vai dar o número 24. 24, né? E aí nos faz alusão, né, ao templo de Deus, né, que foi visto em João, que tinha 24 anciãos. E 24, todos nós sabemos que é 12 mais 12, né? Que representa as 12 tribos de Israel e também representa os 12 apóstolos. Então, essa razão de 24 é relacionada, né, exatamente aos 24 anciãos e também correlacionada às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. Tudo está ligado ali no templo. Então, esse número 24, o número 12, eles têm totalmente relevância. E aqui, se você ver nessa profecia, você vai ver esses números aí. Você vai ver o número 4, você vai ver o número 9, você vai ver o número 3, você vai ver o número 8. Se você somar tudo, vai dar o número 24, tá? Só um detalhe a mais aqui, né? Não vou entrar nisso a fundo não, mas talvez um dia a gente faça um estudo falando sobre isso. Aí vamos agora para o 5. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então, ele tinha acabado de ver a visão, né, do rolo voador. E vocês entenderam o que significa o rolo voador. Significa pragas para aqueles que descumprem a Torá, aqueles que se afastaram do templo, certo? Certo. Então, então indaguei sobre o que era aquilo, e ele me esclareceu. Ora, é um efa, um cesto de medir. E acrescentou, e ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. Tá? Aqui referindo-se, mais uma vez, à terra de Israel, viu? Primeiramente, a terra de Israel, certo? Então, ele agora passa a ver isso aqui, ó. Um efa, um cesto, tá? E o conteúdo que estava dentro desse texto representa toda a maldade de toda a terra, toda a maldade de Israel, toda a maldade feita pelos judeus, certo? E aqui ele está tentando explicar para Zacarias um dos motivos pelos quais Israel ele foi deportado. Então vamos lá. E notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada. Então dentro desse tinha esse cesto, né? E em cima desse cesto tinha uma tampa de chumbo. E dentro do cesto estava sentada uma mulher. Interessante, né? Olha aqui. Tinha uma mulher dentro do cesto. Uma mulher dentro do cesto. Foi retirada a tampa de chumbo. E dentro desse cesto tinha uma mulher. E o anjo explicou: esta é a... Aqui tem uma palavra em hebraico, né? Rishá. Perversidade, né? Vamos ver aqui, ó. Vaiomer disse, né? Zot, isto, né? E disse isto. Harisha, né? Harisha.
Ha. Isto é a perversidade. Tá vendo? Isto, ele colocou aqui aquela mulher ali dentro, né? Como isto, né? Zot, zot, isto. Isto é a perversidade, tá? Perversidade. Haris ha, tá? Ha, rich, ha, serra, né? A, aí ele fala que ele fala que essa é a perversidade e empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. É como se quando ele abrisse, né, a tampa de chumbo, essa mulher quisesse sair lá de dentro, entendeu? Ela estava contida ali dentro desse cesto e tinha uma grande tampa de chumbo, né? Talvez aqui, né, embora nos tempos bíblicos nós ainda não temos essa noção disso que eu vou falar agora, mas nós sabemos que o chumbo, né, isola a radiação, né? Você tem um lugar muito radioativo, você tem que protegê-lo com chumbo. O chumbo é uma das únicas coisas que você protege a radiação, né, que é totalmente ruim para o nosso organismo. Então, quando coloca ali a tampa de chumbo, né, talvez podia ser uma tampa de ouro, de prata, mas a Bíblia prefere falar chumbo. Então, pode trazer talvez para nós hoje a ideia de que aquela maldade ela era radiativa, ou seja, ela era transmissiva, né? Então, quando este anjo ele mostra esse cesto, né, lacrado com uma tampa de chumbo, e quando ele abre um pouco essa tampa de chumbo para Zacarias ver o conteúdo lá de dentro, a coisa que estava lá dentro, chamado Zot, isto aí, é o que? A perversidade, certo? Harisha, tá? A perversidade. Ó, a Risha, certo? É Ra, Risha, tá vendo? A perversidade. Isto é a perversidade. Isto, esta, né? Este. Aqui traduziu por este. Ó, esta é a perversidade. E empurrou para dentro do cesto e tampou de novo a tampa de chumbo. Quer dizer, a perversidade queria sair lá de dentro. Ele teve que empurrar ela lá para dentro de novo e fechar com o chumbo, né, para que ela não saísse dali. Quer dizer, então aquela maldade ela estava confinada dentro daquele cesto. Então, olha só o que essa visão quer dizer. Está querendo dizer que Deus ele está ciente da maldade do povo de Israel, mas ele tensionou que essa maldade fosse confinada e levada para longe da terra de Israel, certo? Isso nós vamos ver um pouco depois. Aqui, ó. De novo levantei os meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonhas. O forte vento arremessou suas asas, e elas ergueram um cesto entre céu e terra. Mais uma vez, né, primeiro o rolo voador, né, que ficava sobre a cabeça de todos nós, né, de todos aqueles que estavam tendo a visão, no caso de Zacarias, quer dizer, era algo visível, né, estava sobre a terra, foi erguido da terra para o céu, para que as pessoas vissem. Mais uma vez agora, Zacarias estava vendo aquele cesto que estava na sua frente, com a mulher dentro, que era significava a perversidade, sendo erguida aos altos, né? Por quem? No caso aqui, por duas mulheres com asas de cegonhas, né? Como vocês podem ver nessa gravura, tá? Se isso aqui retratar anjos, né? É a primeira vez que é retratado com semblante feminino, certo? Mas não parece ser anjo. Isso aqui tem um outro significado, né? Por que mulher, né? Por que mulher? Por quê? Porque mulher na Bíblia geralmente, né? Geralmente representa na Bíblia Deus ele está representando ali os pecados de Israel e de Judá, né? Você pegar em Zacarias, você vai ver o que? Zacarias vai falar que das duas filhas, né? A Judá e a Israel, as duas irmãs, né? As duas irmãs. E elas prostituíram, né, e foram levadas para o cativeiro. Não foi isso? Então, talvez isso daqui, né, pode ser uma representação, né, da maldade de Israel que foi levada com Israel, né, a Judá e Israel, né, para
para a terra de Sinear, certo? Pode ser que signifique isso. Pode ser que essas duas mulheres com asas representam exatamente as duas casas de Israel, a Judá e Israel, né? Por que as asas da cegonha? Por que não asas de pássaros? Por que as asas da cegonha? Porque as cegonhas, né, algumas, poucas vezes que aparece a palavra cegonha na Bíblia, você pode pegar aqui, ó, e aí você vai encontrar aqui, ó, cegonha, né? A palavra realmente é cegonha. Aqui, ó, vou achar ela aqui em hebraico aqui, quer ver? Duas mulheres, né? Nashim, duas mulheres. Avançou pelo vento, né? Pelo espírito. Com asas. Et. Aqui, ó. Cegonha. Essa palavra aqui, ó. Então, se você vir aqui e mandar localizar. Cadê? Não foi. Nessa Bíblia aqui não vai conseguir localizar nunca, né? Tem que ser na Bíblia de Jerusalém. Bíblia atual. Vamos lá. Ver se agora vai dar. Aí. Aparece, tá? Aparece em Levítico, aparece em Deuteronômio, Jó, Salmos, Jeremias e Zacarias. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 vezes só que aparece na Bíblia cegonha, tá? Então, se você clicar, né? Aqui, ó. Aqui é algumas citações na lei, né? Aí em Jó fala sobre a cegonha. Salmos também fala. Jeremias também fala. Até a cegonha no céu conhece as estações que eles estão determinadas. Agora preste atenção nessa referência aqui, ó. E a pomba e a andorinha e todos observam a época de sua migração. Mas meu povo não conhece as exigências do Senhor. Então, talvez esse texto de Jeremias aqui, capítulo 8, 7, seja o texto que pode nos elucidar por que essa mulher estava usando uma asa de cegonha. Por que essas duas mulheres usavam asa de cegonha? Porque a cegonha, ela sabe a estação. E, de acordo com alguns estudiosos, né, essas cegonhas migravam de Israel para a terra de Sinear. Fazia parte de um dos ciclos de migração dessas aves, né, nos tempos bíblicos ali. Exatamente, elas iam em direção a Sinear e depois elas voltavam. Iam e voltavam. Todos os anos, né, migravam. E aqui esse texto fala que as cegonhas nos céus conhecem as épocas de migração, mas o povo de Deus não conhece as suas exigências. Então talvez, né, Deus ele queria mostrar ali para o profeta, né, Zacarias, que deixa eu voltar lá. Aqui. Que aquelas duas mulheres ali representam também o povo de Israel e o povo de Judá, né? Que como as cegonhas sabiam, né, sobre ir e voltar para a terra de Sinear por causa da sua migração, e o povo de Israel ele não conhecia as exigências do Senhor. Então isso aqui pode estar referindo-se a isso, né? Esse aqui pode ser um símbolo de que Israel e Judá iria para Sinear por causa de suas maldades. Levaria para lá a sua maldade. Levaria para lá a sua iniquidade. Levaria para lá toda a sua perversidade.
as duas mulheres, né? Essas duas mulheres você vai encontrar em Zacarias, quando fala das duas irmãs, tá? Se eu não me engano é Zacarias capítulo... Jeremias, aliás. Jeremias capítulo 13. Deixa eu ver se é. Só se eu não estou enganado. É um texto que fala das duas prostitutas, né? Se não for 13 é o 11. Não me lembro de cabeça mais agora. Qual que é? Tem um tempo que eu li esse texto. Deixa eu ver se é o 11. Talvez esteja o 11 mesmo. Olha. Tá vendo? Se eu não me engano é aqui então, tá? Capítulo 12, capítulo 13, por aí. Vai estar falando das duas mulheres, né? As duas mulheres, as duas irmãs. Depois a gente acha, a gente vai até fazer um estudo sobre isso aí depois, então a gente vai fazer esse estudo então, a gente vai analisar isso aí. Mas é só para vocês terem ideia, né, que eu estou falando aqui das duas mulheres mencionadas na Bíblia como sendo prostitutas, né, Judá e Jerusalém, as duas irmãs. Vamos voltar lá para Zacarias. Opa, eu já vou direto para lá porque tô... Deixa eu ir direto para lá. Zacarias, capítulo 5. Versículo 9. Agora o versículo 10 que nós vamos ler agora. Perguntei aonde? Para onde estão levando o cesto? Ele respondeu, para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ele. Ou seja, em Babilônia seria construído um santuário para a maldade, a perversidade de Israel, né? Quando ficar pronto, o cesto será colocado lá, em seu pedestal. E ele prontamente explicou, para Shinear, o país dos dois rios, isto é, Babilônia. Lá lhe construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será disposto ali, em seu pedestal. Veja aqui, gente, no hebraico não aparece Babilônia, tá? No hebraico não aparece Babilônia, no hebraico aparece Be'aretz Shinear. Olha aqui, ó. Para a terra, a Aretz Shinear. Shinear, né? O que significa Shinear? Shinear, né? Aqui é Shinear em hebraico, tá? Shi, não si. Mas no nosso idioma é Shinear. País de dois rios, certo? País de dois rios. Exatamente, Babilônia. Mas por que a Bíblia não usa Babilônia, né? Bavel. Podia ter usado Bavel aqui, mas usa a terra de Shinear. Porque está fazendo alusão a Gênesis capítulo 11. Olha aqui. E todo mundo havia falado uma língua, um só modo de fala. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Tá? Aqui, ó. Shinear, a mesma palavra em hebraico. Por que esse detalhe é importante, né? Porque podia falar Babilônia, né? Mas usou Shinear, terra de Sinear. Porque essa terra de Sinear, a primeira vez que fala sobre ela na Bíblia, ela refere-se a um governante chamado Nimrod, tá? Nimrod, ele representa o construtor de todo o império, né? Separado de Deus,
todo o império separado de Deus no mundo. Ele é o fundador de todo o império separado de Deus no mundo, depois dos dias de Noé. Porque Sinear, né, a terra de Sinear, foi a terra em que Nimrod construiu a Torre de Babel. Por isso Babel, confusão. Primeiro nome era Sinear, né, terra entre dois rios. Não era Babel. Babel se tornou depois que Deus desceu e confundiu as línguas. Então Deus confunde a língua e ali se torna então a terra de Babel, Babilônia. Então isso aqui está interligado com o mistério de Babilônia Grande. O livro de Zacarias ele traz uma revelação estupenda para nós com relação a isso. Por quê? Porque isso aqui está correlacionado com o que acontece com Jerusalém indo para a terra de Shinear. Por que eles foram direto para a terra de Shinear? Por que eles não foram para outros lugares? Né? De fato, eles foram para outros lugares também, mas porque a Bíblia ela foca no ponto de que os judeus foram ser levados para a terra de Shinear. Por que aqui na profecia está falando que seria edificado um templo na terra de Shinear? E por que o que seria adorado na terra de Shinear, nesse templo que seria construído lá, seria a maldade do povo de Israel, né? Por que o povo de Israel está ligado a tudo isso? Porque Deus tinha dado para o povo de Israel a revelação total de uma vida boa, uma vida de relacionamento com Deus, que é a Torá. E eles, né, por meio do pergaminho voador, o Senhor ele explica ali para Zacarias que o povo ele cometeu atrocidades contra a lei e contra a Torá. Toda essa maldade ela estava sendo destacada porque eles tinham ciência do certo, eles tinham ciência do correto que estava na Torá, que estava no templo, representado ali a presença de Deus. E quando eles se afastam da Torá, se afastam de todas as coisas ruins, de coisas boas, para praticar coisas ruins, isso tudo é materializado aqui em Zacarias como uma mulher presa dentro de um vaso com a tampa de de chumbo em cima para segurá-la. E essas duas mulheres de asas vão a Babilônia, levando toda essa maldade, e essa maldade é depositada em Babilônia, na terra de Shinear, tá? E ali eles criam ali um altar que vai o que adorar aquele cesto com aquela mulher dentro e com aquela tampa de cobre, tampa de chumbo. Então, a maldade do povo de Israel está sendo representada aqui em Zacarias como sendo levada à terra de Shinear. E olha que a terra de Shinear já era conhecida por coisas como a Torre de Babel, certo? Como o reinado de Nimrod, né? O maior opositor em oposição ao Senhor. Nimrod ele tenta reconstruir o mundo antigo, que foi destruído por Deus no dilúvio, certo? Nimrod ele tenta resgatar o que a descendência de Caim fez, construindo impérios, né? O Caim, quando ele sai, ele é o primeiro homem que constrói uma cidade. O Caim é o primeiro homem que constrói uma cidade, uma organização humana, entende? Então, o que acontece? Aqui está fazendo uma alusão para nós de que Israel a maldade de Israel estaria por trás da edificação do Império Babilônico, né? Não o Império Babilônico que a gente conhece, os povos babilônicos em si, mas sim a Babilônia Grande. Por isso que no meu canal eu defendo, né, que a Babilônia Grande tem a ver com judeus deturpados, os judeus que não seguem a Torá, judeus que se afastaram, né, do que é bom, do que é santo, do que é justo, para edificar o império, né, reedificar o império. Por isso que aqui esse texto é fundamental para entendermos o mistério de Babilônia Grande. É como se Deus lhe contasse as histórias aos poucos, e cada detalhe está em um canto da Bíblia. Nesse livro de Zacarias 5, o detalhe aqui é a maldade dos judeus foi levada para a Babilônia e ali foi criado um altar para adorar essa maldade. Certo? Aqui vocês veem aqui, ó, deixa eu ver se eu acho a outra gravura aqui. Tá aqui, ó. Duas mulheres vão para a terra de Shinear segurando sua maldade.
Eu estou encarando essas duas mulheres aqui como sendo Jerusalém, né? Na verdade, não Jerusalém, né? Representando aqui as duas casas de Israel, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Embora o reino do norte já tinha sido levado, né, para muitas partes do mundo, ainda havia judeus que era das tribos do norte que viviam na região ali de Jerusalém, né? Alguns que foram preservados, que fugiram para Jerusalém, né? Então essas duas mulheres representam as duas mulheres, no meu ponto de vista, as duas mulheres de Jeremias, as duas filhas de Israel, né? Sião e Efraim. Então elas estão indo para a terra de Shinear, terra entre os rios. E lá elas edificam um altar para a maldade, para a perversidade, tá? Isto aqui é fantástico. Este estudo aqui é fantástico, né? Isso que pode significar que Deus estava levando o pecado do povo para bem longe. Pode significar, mas o povo voltou, não voltou? Voltou. O povo voltou para Israel. Mas a maldade ficou aonde? A maldade ficou, né, biblicamente materializada em Babilônia. Por isso que você vai ver o termo lá em João, né, Apocalipse, Babilônia Grande. A Babilônia Grande nada mais é do que o judaísmo misturado com tudo que representa a Babilônia, confusão, né, Nimrod, né, a terra de Shinear foi onde que teve a confusão das línguas, onde Nimrod ele criou, né, a adoração da deusa mãe, né, e todo tipo de coisa que a gente vê nas religiões hoje sendo ensinadas e praticadas também nas nações. Você vai ver que tem origens, né, pós-diluvianas na época de Nimrod, Semíramis, né? Quem já estudou sobre isso sabe o que eu estou falando. Tudo isso está ligado ao sistema babilônico do mundo, a qual os judeus, na sua grande maldade, né, controla. E quando eu falo judeu, não é porque eu sou antissemítico, tá? Eu amo o povo de Israel. Eu estou falando de judeus que desprezam a Torá e fazem do mundo um vamos dizer assim, eles sentam, né, nas nações e governam. A mulher lá de Apocalipse, Babilônia, ela está sentada sobre as feras. A Bíblia fala isso. A fera de 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia fala que a mulher tem um reino sobre eles. E esta mulher aí, né, de Babilônia Grande, eu entendo como sendo o Israel, o judaísmo pervertido, né, vamos dizer assim. Não é Jerusalém em si, não é a terra de Jerusalém em si. É o povo judeu, né, o povo judeu em si. Não todos, né? A maioria dos judeus são pessoas de boa índole, né? Pessoas de coração bons, pessoas que amam a Torá, pessoas que vivem com respeito ao próximo. Não estou falando desse tipo de judeu. Eu estou falando daqueles que governam o mundo, né? Esses aí que usam, né, de Kabbalah, usam de mistérios da Torá, mistérios, né, que tem a Torá, que tem na parte da Bíblia para governar coisas ocultas, digamos assim, né? Não vou nem entrar muito nesse assunto, porque é um assunto muito complicado de se falar aqui numa rede social, né, como o YouTube. É um assunto muito profundo que cada um deve estudar e tirar suas próprias conclusões. Mas que existe aí, né, vamos dizer assim, um sionismo macabro no mundo, que está por trás de todas as organizações políticas governamentais, isso aí está na cara, tá? Isso está na cara. Né? E a intenção aqui também não é ficar entrando nesses assuntos, tá? Só para em título de informação mesmo. Então, do mesmo jeito que você vê ali, né, a presença do anti-Mashiach, tá? O Mashiach e do anti-Mashiach, você também vê a presença de judeu e de anti-judeus, né? Pessoas que são judeus, mas que não agem como Abraão, né? Com a fé de Abraão. Agem para domínio, poder, né? Autoridade, né? E aí por diante. Coisas que apenas quem pode nos dar é o Mashiach, né? O Mashiach que vai nos dar isso quando ele vir. Não podemos tentar fazer, né, ter essa autoridade sem o Mashiach nos passar. E, infelizmente, né, do que eu estou falando agora é isso, né? É um sistema judaico cristão que domina o mundo, tá?
O sistema judaico-cristão que domina o mundo. As mais altas patentes do mundo, né, da pirâmide, é controladas por pseudo-judeus cristãos, tá? Que se escondem por trás de organizações secretas e coisas desse tipo, né, para governar o mundo. Então esta aí é a Babilônia, meus queridos. Esta aí é a terra de Sinear, né, atual. Esta aí é a terra de Sinear que governa o mundo. O Império Babilônico ainda existe, só que de uma forma diferente, né? Nimrod está ainda no poder, né? Vamos dizer assim, mas de uma forma diferente. E essa maldade toda, né, que foi levada para lá, né, é a maldade do povo de Deus, que sabia da lei, que sabia da Torá, que sabia de tudo, mas eles mentiram e roubaram. Veja que a base do mundo é a mentira e o roubo. A base das grandes instituições do mundo, infelizmente, você sabe que para alguém lucrar, alguém está perdendo, né? Tu sabe disso. Então esta é a lógica do capitalismo, né? Vamos dizer assim. Não só do capitalismo, mas também do socialismo, né? Que em teoria é bom, mas na prática você vê que um pouco se beneficiam e muitos se arrebentam. Então, socialismo e capitalismo são asas do mesmo pássaro, né? São asas de um mesmo pássaro. Então, o sistema, né, do mundo atual, né, babilônico, ele é mantido por mentira e mantido por roubo, como vocês viram aí, né? Os dois mandamentos estavam escritos lá no rolo, foi levado para Shinear, né, depois por meio da figura de linguagem da mulher, no sexto, e as mulheres com asas de cegonha, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. São reflexões aqui da minha cabeça, do que eu estudo, do que eu aprendo, do que eu penso, que possa talvez ter algum tipo de razão para você, ou tipo de lógica para você. Mas se não tiver, respeita, né, a minha opinião, o que eu falei, e talvez serviu pelo menos para você entender alguma coisa que você não entendia, tá bom? Que a graça e a paz do Mashiach seja com cada um de vocês.